Em Deuteronômio, vamos meditar em Deuteronômio. Eu tenho dificuldade de falar esse nome, irmãos. Deixa eu falar direito. Deuteronômio. Eu acho muito difícil. Diz assim. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, abre a porta da palavra nesse lugar, derrama uma unção nova, derrama poder, em nome de Jesus. Amém. É difícil entender e enxergar que Jesus, nosso Deus Criador, não vou falar de Jesus, vou falar do Deus Criador, tá certo? Porque essa época aqui era a época do Pai Eterno, né? Que se falava mais do Pai Eterno e se referia a Jesus como o anjo do Senhor. Glória a Deus. Leida, já a gente ora por você, tá bom? E a palavra do Senhor vai estar falando sobre essa necessidade da pessoa, que ela tem de comer, de se alimentar. E há momentos que a pessoa ela vai ter isso como um Deus na vida dela. Que se não tiver comida, ela fica angustiada. Se ela não comer, ela entra em desespero. Tem pessoas até que falam assim, olha, se eu não comer, eu começo a tremer. Se eu não comer... E às vezes nem tem problema de saúde. Uma coisa é ter problema de saúde. Outra coisa é nem ter problema de saúde e a pessoa já achar que se ela não comer, ela vai morrer naquele dia. E Deus deixou eles passar fome. Como assim? Deus misericordioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, permitiu que o povo peculiar dele passasse fome. Permitiu que o povo dele padecesse de fome. Que Deus é esse? Algumas pessoas vão falar, que Deus é esse? Como que ele permite uma coisa dessa? Mas toda permissão de Deus é para ensinar algo. Toda permissão de Deus é para ensinar algo. E aqui a palavra do Senhor deixa bem claro. No versículo 3, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois, foi só um período, só um momento. Mas depois o sustentou com maná. Sustentou com pão que descia do céu. Sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Algo novo, algo diferenciado, algo que ninguém conhecia. Aleluia. E tudo isso ele fez para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós, muitas das vezes, estamos em busca do pão. Muitas das vezes nós estamos em busca dos desejos carnais, estamos em busca de sermos alimentados e não buscamos a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui o Senhor queria ensinar esse povo. Ele queria ensinar esse povo que a vontade de Deus é que prevalece. Que a vontade de Deus precisa ser prioridade. E nós temos essa dificuldade de entender que a vontade de Deus precisa ser prioridade para nós. E quando nós vamos caminhando na palavra, lá mais à frente, aqui está no Antigo Testamento, diante do deserto, esse acontecimento que o Senhor permitiu. E mais adiante nós encontramos na palavra do Senhor, quando Jesus ele é confrontado, o Satanás confronta Jesus. E Jesus combate ele com a palavra. Veja a importância do conhecimento da palavra, porque a palavra é que liberta. É a palavra que vai mudar a sua vida. Você pode orar
24 horas, isso é muito importante, mas você precisa estar acompanhado da palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que tem o poder de entrar dentro do seu coração e ser como uma espada de 2 fios e fazer divisão entre corpo, alma e espírito, e você vai conseguir identificar as obras do espírito e as obras da carne, e você vai conseguir identificar como sair de certos embaraços. É só a palavra do Senhor que pode fazer isso. A palavra do Senhor está abrindo o seu entendimento agora. E aqui quando nós vemos Jesus, ele está sendo tentado por Satanás. Em Mateus 4:4 vai falar, quando Jesus está combatendo com a palavra, nesse versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeiramente, lá atrás, o povo estava angustiado para comer. O povo estava desesperado para pecar. Não que comer é pecado, não é isso. É que eu estou falando de obras da carne. Desespero, glutonaria, gulodice. O povo estava desesperado, lá em Deuteronômio, estava desesperado por causa do pão. E agora, mais à frente, nós estamos aqui em Mateus 4:4, Jesus estava evitando o pão. Por quê? Ele estava num jejum de 40 dias e 40 noites. Ele não comia e nem bebia. A palavra deixa bem claro que ele não comeu e nem bebeu durante esses 40 dias. E na hora que ele sente fome, porque ele estava 100% homem, não só 100% Deus, mas estava também 100% homem. E o homem sente fome, sente necessidade. O corpo da gente pede. E em Mateus 4:4 vai falar, ele vai estar dando uma resposta mediante a palavra de Deus. Que resposta é essa? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez você só se preocupa com o teu trabalho, você não se preocupa com a vontade de Deus para a tua vida. E isso está minando as tuas forças, está te matando dia após dia. Porque você virou um robô. Que apenas o ato de fazer, se eu não fizer, ninguém faz. Aquele ato de fazer, aquele consumismo que te toma, porque você precisa gastar, precisa desesperar. E há momentos que você precisa parar e realizar aquilo que Deus tem para a tua vida. Há momentos que você tem que parar e compreender o propósito de Deus para você. Há momentos que você tem que parar com esse pensamento de consumismo, com esse pensamento do corre-corre do dia a dia, para se envolver com a vontade de Deus e entender a prioridade de Deus na sua vida, o que Ele tem para você, o que Ele quer te ensinar. Que pão é esse que está tirando você da presença de Deus? Que pão é esse que não te deixa jejuar? Que pão é esse que não te deixa raciocinar o que Deus tem para você? Essa busca de pão constante. Quando falamos de pão, estamos falando no todo, não falamos apenas da massa, aquela massa que te satisfaz momentaneamente, mas nós estamos falando a busca do pão. Essa correria. Qual é o sentido que você vive dessa correria constante? Se não, a sua prioridade não for Cristo, se a sua prioridade não for Deus, cuidado para não se perder por causa do pão. O povo estava se perdendo por causa do pão. Quando nós voltamos em Deuteronômio, o povo estava se perdendo por causa do pão. Essa necessidade do ter, essa necessidade do correr. Eles estavam se perdendo, o povo de Israel. E no meio do deserto, o que não for prioridade para você pode te fazer te perder. Se Deus não for prioridade na tua vida, você pode se perder. Você perde o rumo. Se você não pedir orientação de Deus para sua vida, para minha vida, nós perdemos o rumo, porque nós não sabemos julgar causa alguma. Não sabemos aconselhar ninguém, não sabemos ter sabedoria.
Não sabemos dar uma palavra de conforto se não for Deus conosco. Se não for o Emanuel, Deus conosco. Jesus estava numa situação de jejum. Ele estava jejuando e durante aquele período ele sente fome. Ele é humano. Naquele tempo ele estava como humano. Sentiu fome. Ele estava caminhando na terra. E vejamos que a palavra deixa bem clara que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E aonde que aquele povo estava? O povo de Israel estava no deserto, quando queriam pão. E voltando agora para Jesus, pelo Espírito no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Passar as tentações humanas que o povo de Israel passou no deserto. E a palavra do Senhor deixa bem claro: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Então ele sempre estará à espreita, o tentador. Só que dessa vez ele intensificou, porque ele se aproximou dele. Ele não ficou só de longe jogando setas. Ele agora se aproxima para falar diretamente. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus já sabia quem ele era. Só que ele pôs a dúvida. Ele veio com a dúvida. Quando eu coloco esse "se" na frente, eu coloco uma dúvida. Se és, se realmente você é aquilo que você está falando, aquilo que você acredita, transforma essas pedras em pães. Na hora que Jesus está com fome, na hora que Jesus está no ápice da fome, ele vem com essa sugestão. E ele está vivendo a mesma coisa que as pessoas lá no deserto. Estavam com fome. A diferença é que eles estavam em busca de comida e Jesus estava se afastando da comida. Jesus estava matando a carne. Não, mas Jesus ficava na carne? Ele tinha carne. Ele estava na matéria. 100% Deus, 100% homem. Aí, na sequência, no versículo 4, Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Do que o homem vive? Da aprovação de Deus. Do que o homem precisa? Da aprovação de Deus. Do que o homem precisa priorizar? A vontade de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que tem que ser prioridade para a minha vida, o que tem que ser prioridade para a sua vida é a palavra de Deus. Embora você tenha fome, embora você tenha desespero de conquistar suas coisas, você tenha o desespero de alcançar resultados, mas a prioridade precisa ser o Senhor, para que os planos seus sejam estabelecidos. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Aleluias. Aleluias. Agora, abra sua Bíblia. Já vamos terminar, já vamos concluir. Em Romanos 14:17. Romanos 14:17. Sabe o que eu acho interessante? Que o diabo se aproxima na hora que Jesus está com fome. E isso fica muito claro, que ele vai se aproximar quando estamos vulneráveis, quando estamos com alguma fraqueza. Nesse momento Jesus estava com fraqueza do quê? De fome. Já pensou? Chega um pão quentinho ali na frente, de repente ele chegou até com cheiro de pão. A gente não sabe. Ele vai querer agir na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. O diabo às vezes vai querer agir na sua pressa.
Na sua pressa, às vezes ele vai querer agir por causa da sua pressa. Essa pressa que está aí dentro te consumindo, de não conseguir esperar em Deus, de não conseguir esperar a orientação de Deus. Aquele até mesmo que quer fazer a obra de Deus e de repente não consegue esperar. Não consegue ouvir ninguém, não ouve nem a Deus. E se não ouve a Deus, está no pleno fracasso. Tive um sonho com um rapaz. Um rapaz que estava com muita pressa. Muita pressa. E eu tentava de toda forma falar com esse rapaz para ele sentar, ouvir algo de Deus que eu tinha para passar para ele. E ele não ouvia. Ele ia com tudo. Ele ia com pressa ao que ele queria fazer. E eu tentava falar, olha, quase me matei nessa situação. Quase me dei mal, quase me perdi. Eu vou te contar o meu testemunho, falava assim para ele. E assim ele deu uma parada para ouvir, mas ele não conseguia, porque a ansiedade estava muito maior. A ansiedade do ir, do fazer. Não adianta ir e fazer sem direção de Deus. Não adianta ir fazer sem aprovação de Deus. Não adianta ir fazer se você não tiver orientação de Deus. Eu já falei que eu espero o tempo que tiver que esperar para inaugurar. Já falei. Se eu tiver uma velhinha, que seja então. Tem problema. Mas eu não quero fazer as coisas pela minha força. Eu não vou operar na vida de ninguém pela minha força. Eu não vou orar pela vida de ninguém pela minha força. Eu não vou dar bênção para ninguém pela minha força. E você também não vai dar pela sua força. É a força do Senhor sobre a tua vida. É a aprovação de Deus sobre a tua vida. É isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia. A vontade do Senhor estabelecida. Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Está assim. (14, 17) Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que muitos estão angustiados? Tem as coisas, estão angustiados. Porque não entenderam o que é o reino, o governo de Deus. Nós precisamos entender o governo de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. A gente gosta de comer, é maravilhoso comer, é a comunhão, é muito bom tudo isso. Mas é necessário a palavra ser pregada. É necessário ter um propósito. A palavra do Senhor está dizendo que o reino de Deus, Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. Embora Jesus se alimentava com os pecadores, Jesus se sentava em algumas mesas, mas nunca ele deixou de ensinar a justiça. Nunca ele deixou de ensinar a paz. Nunca ele deixou de ensinar a alegria do Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Existem pessoas que se tornam como camaleões. Mudam conforme o lugar. Ela não bebe a vida toda, mas ela está no lugar de pessoas que bebem. Então eu vou beber socialmente.
Eu não como tal coisa. Aí porque tá um monte de gente olhando, não. Comer, né? Fazer o quê? Nem gosto disso, mas eu vou comer. Camaleões, pessoas que se tornam camaleões no ambiente. Não. O reino de Deus não é isso. Talvez o que você é atraído para buscar Deus é por causa de uma resposta, por uma porta de emprego, por alguma necessidade física. Mas isso não tem que ser o tudo na sua vida. O que tem que ser o tudo na sua vida é a direção de Deus para você. E para minha vida, a direção de Deus, eu preciso da direção dele para viver. Independente das circunstâncias que eu estiver vivendo. Que eu andei passando uns tempos aí, só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Mas eu não posso deixar de glorificar a Deus. Eu não posso deixar de adorar e benzer o nome dele. Porque o reino do Senhor não é apenas as coisas desta terra. Ele não tem problema nenhum de te abençoar. Ele não tem problema nenhum de levar você para níveis maiores. Ele não tem problema nenhum. Só que ele não quer te perder. Ai, Senhor, por que eu não alcanço? Se você se analisar friamente, você fazer uma reflexão de uma semana sobre a tua vida, aí você vai entender, eu entendi porque eu não entrei naquela porta. Senhor, realmente falou. Enfim, eu vou caçando um sonho de outra pessoa, um sonho que eu tive, ou a palavra que saiu, aquela palavra que falou comigo. Que Deus, ele é detalhista e ele vai dando sinais. Então a gente tem que ir caçando aquilo que ele está falando. Para na hora que ele falar, é isso. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se eu falar para vocês como foi o meu chamado para pregar, é interessante. Porque eu falava, eu não vou pregar só porque meu pai é pastor, meu esposo. Não vou. Eu falava para Deus, eu não vou ter um ministério por causa dos outros. E ele ouviu muito bem o que eu falei. Que eu tenho uma biografia de todas as vezes que ele estava me chamando. Eu anotei tudo. Nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não sei qual tem sido a sua demanda, qual tem sido a sua agonia, que Deus tem permitido acontecer aí. Infelizmente, às vezes, para alguém buscar a direção de Deus, precisa passar por uma separação. Às vezes a pessoa, para buscar a direção de Deus, ela precisa perder o limite do cartão. Precisa acontecer uma falta dentro de casa. Às vezes para buscar uma direção de Deus, às vezes precisa acontecer o pior. Por que o ser humano é assim? Para buscar uma direção de Deus, para acordar, precisa passar por algumas coisas. Que absurdo é esse? Porque enquanto as coisas estão fluindo muito bem, só quer saber de comida e de bebida e não quer saber da vontade de Deus. E aí o Senhor permite algumas faltas. Vou contar uma experiência em casa. Certa feita, todos aos domingos, eu estava tendo dificuldade de chamar meu filho, vai para a igreja. E uma dificuldade mesmo. Ai, não tô afim. Aquele corpo mole, não quero, né? E aí, certa feita, eu peguei Covid. Né? E tivemos que enfrentar, com vontade ou sem vontade, tivemos que ir pro hospital. Que horas? No domingo, na hora do culto. Hora de culto, no domingo, na hora de culto. E no momento que eu estava lá na recepção, naquela espera, uma demora, uma agonia, um nervoso, tudo ao mesmo tempo, tudo fechado, tudo agoniante.
Ele também tava aqui, tinha que esperar, que ele tava com dor no peito também. Eu falei assim, eu acho que era melhor a gente estar na igreja agora. Aí eu tava pensando sobre isso. Verdade. Às vezes precisa a gente passar por alguma coisa para a gente entender a prioridade de onde nós deveríamos estar. Porque quando é para curar nossa carne, nós não medimos esforços, não medimos distância, não medimos tempo nem horário. É assim. Para a cura da carne, a gente não mede esforço. Olha, tem um médico assim, assim, assim. Você vai do outro lado do mundo, mas você vai. Ah, tem um médico assim, assim, assim. Não importa o valor. Você arranja o dinheiro, pega no consignado, mas você vai naquele médico. Mas quando é para ir numa igreja, quando é para ouvir uma palavra, tá ansioso, não consegue terminar. Quando é para buscar de Deus uma direção, tá sempre pondo outras coisas na frente. Eu estou falando de algo que aconteceu na minha casa. Não estou julgando a vida de ninguém. Eu estou falando de algo que aconteceu na minha casa. As nossas prioridades. Aí precisou, né? Aquela agonia, aquele mal-estar, aquele sofrimento. Irmãos, eu tive 2 vezes. Né? No caso eu tive a primeira vez, né? E depois ficou longa, não queria ir embora. O infeliz não queria ir embora, não. A doença. E aí eu perdi culto. Quase um mês. E aí a gente compreende. E era interessante que ia pro médico, os retornos, bem na hora de culto. No domingo, às 6 horas da tarde. É incrível isso. A coisa piorava no horário do culto. Incrível, né? Pois é. Tinha que ir nesse horário. O frio. E a gente encara o frio, né? A gente encara a chuva, o frio, a distância. Quando a gente tem um objetivo. Por quê? Porque nós estamos sempre atrás do alívio do nosso corpo. E às vezes o alívio da sua alma. Você acha que é como o seu corpo, você quer colocar um remédio. Quer tomar remédios para aliviar a alma. Remédios para ficar calmo. Remédios para se tranquilizar, tranquilizantes. Não se envolva com tranquilizantes, porque a sua alma está gritando. A sua alma está gritando, está dizendo: eu quero Deus. Eu preciso deste maná. Eu preciso comer deste maná. Aleluias. Tá chorando, não se sabe nem porquê. Sem motivo começa a chorar. É a sua alma clamando, falando: para. É a sua alma falando: eu preciso de Deus. Eu preciso de uma direção. Aleluia. Não, mas eu tenho que conquistar. Eu tenho que correr. Eu tenho que fazer. Eu tenho que acontecer. A sua alma está gritando. Seus filhos estão gritando. Daqui a pouco vai aparecendo problema aqui, problema ali, problema acolá. Doença aqui, doença acolá. E aí eles vão dando nomes. Seu filho está gritando: cuida de mim. Ah, hiperativo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O médico começa, lógico, ele estudou para dar remédio para os outros. Ah, porque essa criança é muito agitada, é hiperativa. Ela está tentando chamar a atenção da sua família. Ela quer ser importante dentro de casa. Aí chega na escola, faz uma algazarra danada, porque também não consegue chamar a atenção em casa. Quer chamar a atenção na escola da professora. Alguém precisa ver essa criança. Alguém precisa enxergar a alma dessa criança. Tem diagnóstico sendo colocado que não é.
Teve uma pessoa que colocaram o diagnóstico que o filho é autista. E não é. Essa criança está clamando pela presença da mãe, está clamando pela presença do pai, está clamando pela mudança de vida. Confusões na família que essa criança tem guardado, e isso está doendo. O grito dela é o grito de dor. Deus está tocando nesse lugar. Aleluias. Essa criança está gritando. Ai, meu Deus, sei mais o que eu faço com essa criança. Vai orar. Vai buscar. Vai se envolver com aquilo que Deus quer para a tua vida. E o mesmo alimento que você buscar da sua alma, você vai levar para o teu filho. O mesmo alimento que você tem buscado de Deus na sua vida, você vai levar para os teus. Você não vai ficar na beira do mar, não. Você não vai morrer na praia, não. Deus está te chamando nesta manhã. Você não vai morrer na praia. Você fala assim, olha, lutei, parece que eu vou morrer na praia. Deu prioridade às coisas erradas. E agora essa sensação de morrer na praia. Lutei, o que eu faço? Deus está dizendo para você, vinde a mim. Todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou cansada, estou sobrecarregada, não estou aguentando mais. O Senhor é o teu alívio. O Senhor é o teu alívio. Ele vai passando um bálsamo agora. Você vai sentir algo diferente. Ele está passando um bálsamo agora. Aleluia. Você fala assim, nossa, parece que eu tenho uma canseira surreal. É uma canseira do outro mundo, porque não é possível. Essa canseira é esquisita demais. Eu entro naquela empresa, parece que meus ombros caem. Não é possível. Alguém fez alguma coisa para mim naquele lugar. Porque é muita canseira, é uma indisposição. Eu chego naquele lugar, já começo a bocejar, não sei o que está acontecendo. Sobrecarga. Porque você tem pensado que o reino de Deus é comida e bebida? Só busca comida e bebida? Não busca outra coisa? Não busca direção? Entra nessa correria frenética que todo mundo está correndo. Não corra a corrida dos outros. Corra aquilo que Deus tem para a tua vida. Essa é a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Deus guarde a tua vida. Aleluia. Portanto, no versículo, deixa eu voltar para terminarmos. Deixa eu ver aqui. 17, né? Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Não deixe de buscar a justiça. Não deixe de buscar a paz. Não deixe de buscar a alegria. Mas não é a alegria momentânea. Não. Não é aquela alegria que você morre de dar risada com seus colegas. Não, não é isso. A alegria do Espírito. Algo que vem de dentro. O seu sorriso ser iluminado. O seu olhar ter brilho. Não é a alegria de estar com todo mundo, não. Isso é importante também, a comunhão. Mas é uma alegria porque o Espírito Santo está te direcionando. Aleluia.
Versículo 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você quer aprovação? Agrade a Deus. Não busque aprovação humana. A aprovação humana virá com a consequência da forma que você busca a Deus. A aprovação humana será uma consequência da vida que você leva com Deus. Quando você não estiver se importando com a aprovação humana. Quando você entrar em desespero com a aprovação de Deus. Eu preciso ser aprovado por Deus. Eu preciso ser aprovado. Jesus foi provado no deserto para ser aprovado. E alguns desertos você vai enfrentar porque você precisa passar por ele. Para ser aprovado. Deus não vai dar de mão beijada nada assim não, sem passar pelo deserto não. A pessoa quer passar pela praia água de coco para ser aprovado? Não estou falando que isso é ruim. Não estou falando que não, Deus vai levar para o deserto mesmo, onde não tem nada. Onde a única coisa que você tem é a fé. Abraão caminhou pelo deserto por fé. Foi de um lado para o outro por fé. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Porque ali procede fontes de vida ou de morte. Guarde a tua fé. Porque a tua fé vai te levar para lugares muito altos e distantes. Guarde ela. Bom dia. A paz do Senhor. Bom dia com Jesus. Ficamos por aqui. Deus, Ele é maravilhoso. Veja no versículo 14. Para nós concluirmos, né? Já estou falando com concluir, não concluí ainda. No versículo 14, Romanos 14. Tá assim. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim eu considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Isso aqui é aquelas pessoas que ficam julgando as outras por causa do que elas comem, né? Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, né? Uns que ficam falando mal dos outros, o que come e deixa de comer. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o teu coração. Tá certo? Deus abençoe. Em nome de Jesus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aleluias.